Este espetáculo foi organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba, promotora deste evento especial. Grêmio Recreativo Unidos da Ponte, a primeira escola a desfilar neste domingo de carnaval. Marrom da cor do samba é o título do enredo e presta uma homenagem a uma das grandes sambistas do país, Alcione, um dos baluartes da Mangueira. Com a direção de bateria do maestro Senna e do carnavalesco Washington Luiz, a escola imprime um ritmo bem marcado pelo puxador Serginho do Porto. Seu enredo mostra o tambor de crioula e o Bumba Meu Boi, fazendo da ponte um caminho que nos leva do Rio de Janeiro ao Maranhão. A música acompanha os passos do maestro, mostrando os primeiros sons do samba a acalentar a sombra dos cajueiros do Maranhão, soltando a voz das estradas para nunca mais parar. Nas divisões do enredo, a ponte destaca o Maranhão, terra de Alcione, um modo de vida, a noite na vida da cantora, seus sucessos pelo Brasil e pelo mundo, e no grande final, um coração verde e rosa, homenageando a Estação 1ª de Mangueira, Escola de Alcione. Com o enredo Uma Festa Brasileira, desfila o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. O enredo conta uma história de mais de 400 anos vivida na Renascença Francesa, quando cerca de 50 índios foram levados por marujos da Normandia à cidade de Rouen para encenarem danças solenes entre jogos guerreiros para realizar uma festa brasileira na corte da rainha Catarina de Médicis e do rei Henrique II. O Império faz a festa com um enredo autenticamente brasileiro, com seus 450 anos de tradição.
Só o Rio é verão. Este é o tema central da Unidos da Tijuca, que tem como intérprete Carlinhos de Pilares. O carnavalesco é Silvio Cunha. O enredo fala de coisas do Rio de Janeiro, de seu povo e de personagens que cantaram as belezas da cidade em frases que ficaram famosas, como a história da garota de Ipanema. Temas que ficaram famosos como Ela é Carioca, retratando a mesma luz, o mesmo céu, o mesmo mar, relembrando um barquinho a deslizar no macio azul do mar. A história de quem está à toa na vida esperando a banda passar, cantando coisas de amor. Sem falar nas águas de março fechando o verão e trazendo a promessa de vida no coração. Só o Rio é verão, o significado especial de um país tropical. Só o Rio e verão lembra a música e a poesia de um povo que relembra Tom e Vinícius, Chico Buarque, Menescal e Boscoli, Marcos e Paulo Sérgio Vale, João Bosco, Paulo Diniz, Gil e Veloso e todos os outros que cantaram os amores de uma cidade e a história de um povo. A Unidos da Viradouro apresenta o enredo Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal, mostrando o espetáculo da natureza em meio de cantos de pássaros exóticos, onde ressoam os acordes da viola de coxo, evocando suas origens no Oriente e na antiga Pérsia. Rico Medeiros é o intérprete e a direção de bateria de mestre Paulinho de Pilares. O carnavalesco é Joãozinho Trinta. A viola de coxo conta a história de Teresa de Benguela, uma rainha negra do Pantanal que foi trazida como escrava. Era o início do ciclo de ouro em Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso. O trabalho exaustivo da mineração trazia um grande sofrimento aos escravos. Teresa, como rainha, lidera a fuga de seus irmãos de sangue e cria o Quilombo de Guariteré. É a libertação e o início de uma vida. Teresa de Benguela protege também os índios, caboclos e mestiços, descendentes do antigo Império Inca, e governa através de um parlamento. No Quilombo, Teresa traça o perfil do homem sul-americano. Mais tarde, a ganância pelo ouro destroçou aquele ideal. Com a destruição do Quilombo, Teresa de Benguela enlouqueceu e foi sacrificada, evocando o sacrifício a maldição de Malinche, que entregou todos os segredos ao espanhol invasor. Teresa de Benguela vira um símbolo de luz dirigido ao nascimento do homem cósmico do terceiro milênio. Vai clarear, oh, vai clarear, oh, sol dourado, e a luz de Teresa não apagará, a Viradouro virará, oi, vai
dolente, linda peça no Oriente, para chegar ao Panamá. Pela Mongólia eu passei, eu agradeci a Europa medieval. Os meus acordes vou contar. O quê? A saga de Teresa de Benguela, uma rainha africana escravizada em Vila Bela. E o ciclo, obrigado, ciclo inicial. Ai meu Deus do céu, no cativeiro, sofrimento e agonia. E a rebeldia acendeu a chama da liberdade. Porque amo o sonho de felicidade. Ecoou a esperança no cor inteiro. E tesouro, muito forte. Aí, bateria! A esperança no cor inteiro. O nego abraçou com seios, que dá seio. De Mato Grosso, uma festança começava. Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu. Com este tema, apresenta-se uma das mais tradicionais escolas de samba do país, Estação 1ª de Mangueira. Intérprete, Jamilão. Carnavalesco, Ilva Mário Magalhães. Diretor de bateria, Maestro Taranto, com a participação de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa. A Mangueira traz um carnaval leve, descontraído, como é o carnaval da terra dos baianos. A primeira parte mostra o carnaval baiano com seu trio elétrico e seu povo saltitante. Grupos afros e representam a alusão aos nossos homenageados que ali nasceram e viveram. Na segunda parte, as fases de suas trajetórias musicais, enfocando os festivais, o tropicalismo e os doces bárbaros. Na terceira parte, um compacto de cada um deles, composições e interpretações desses nomes autênticos da MPB. A quarta e última parte fala da grandiosidade do nosso carnaval. Não há espaços em branco entre duas cidades tão importantes como Salvador e Rio de Janeiro. Com essa homenagem, a Mangueira mostra o perfil de 4 grandes artistas dessa Bahia de todos nós. Por tudo isso, não temos dúvidas em afirmar que no desfile de 1994, a Mangueira, numa autêntica festa, afirma que atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu.
Unidos de Vila Isabel apresenta o enredo Muito Prazer, Isabel de Bragança e Drummond Rosa da Silva, mas pode me chamar de Vila. É uma homenagem do samba à Vila Isabel. Intérpretes Jorge Tropical e Gera. Carnavalesco Dulce Alves em memória. Isabel de Bragança conta histórias e segredos que entraram para a história imortal da cidade do Rio de Janeiro. Falando dos tamoios e tupinambás que permaneceram desde a fundação da cidade, dos jesuítas e das plantações de cana-de-açúcar na época em que ela era conhecida como Fazenda dos Macacos. Como dama de Bragança, foi levada ao Dom Pedro I, que logo a adotou como sua preferida. Veio com o casamento o título de Duquesa de Bragança. Como Drummond surgiu a figura de João Batista Viana Drummond, o Barão. Ruas e avenidas do estilo francês, batizadas com os nomes de Joaquim Nabuco, Bezerra de Menezes, Teodoro da Silva e outros. Construiu o zoológico do antigo Caminho do Goiabal, o primeiro internato com ensino profissionalizante, com o maestro Francisco Braga, autor do Hino à Bandeira, o Prado de Vila Isabel e a criação dos bondes. As ruas ganharam novo apelo de modernidade. Nasceu a figura de Noel Rosa. Surgiram as batalhas de confetes, as festas juninas, as festas do Divino. E do alto do velho Morro do Macaco surgiu a primeira escola de samba em 1946. As calçadas musicais. Muita coisa mudou, mas me sinto seguro em dizer que hoje sou a Vila da Princesa, do morro e da nobreza, e de quem mais me amar. Com o enredo Avenida Brasil, Tudo Passa, Quem Não Viu, apresenta-se a Mocidade Independente de Padre Miguel. Renato Lage é o carnavalesco. Intérprete, Vander Pires. Na direção da bateria, Mestre Jorjão. A Mocidade Independente conta histórias da Avenida Brasil. 50 quilômetros de asfalto, trânsito, problemas e belezas. Um desfile completo envolvendo nordestinos, muambeiros, magnatas, clandestinos, estrangeiros diante do espanto de todos os dias. Avenida em que o progresso se mistura à fumaça,
onde o feio e o sublime se misturam na arquitetura de fábricas e laboratórios, na poluição e nas cargas valiosas que rolam no vai e vem de sua pista. Onde os contrastes sociais se acumulam, onde se tapa a verdade das favelas, enquanto o último japonês importado rasga o espaço da avenida em alta velocidade. O rural e o urbano se colocam lado a lado nos confins de Santa Cruz. Paciência. Os bois nas pistas, carroças. Avenida Brasil by Night, refletida no apelo dos letreiros luminosos de bailes, motéis e forrós. Avenida Brasil, que sempre fez parte da história da mocidade. Avenida Brasil, tudo passa. Quem não viu? Este é o enredo que vai de carona com a estrela da mocidade fazer uma viagem até a Marquês de Sapucaí. O dinheiro vai, é a filosofia nossa. Eu sou passageiro da alegria, o meu destino é o prazer. Passo por ela todo dia, e hoje essa coisa para estourar uma velocidade de carona. Adiando o coração dessa cidade. Catarina de Médicis na corte dos Tupinambôs e Tabagerras. Este é o enredo da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 1994. Mestre Beto é o diretor de bateria. Intérprete Edmilson da Tradição. Carnavalesca Rosa Magalhães. Como em 1549 o rei Henrique II e sua esposa Catarina de Médicis tinham visitado a cidade de Lyon, organizando uma festa brasileira, seus responsáveis tentaram superar esta festa. Os franceses decidiram fazer um convite aos índios tupinambás e tabajaras. O século XVI era o século dos carrosséis e dos grandes desfiles. 2 estátuas de ouro foram oferecidas aos visitantes reais. Obeliscos, templos e arcos do triunfo foram erguidos para homenagear os visitantes do Novo Mundo. Ficou estabelecido que as margens do Sena ofereceriam cenas pitorescas da vida dos índios. O tronco das árvores foram pintados para se parecerem com árvores brasileiras. Macacos e saguis foram levados do Brasil.
A festa foi tamanho sucesso que tudo foi repetido no dia seguinte. O Brasil tornou-se presente na literatura francesa quando Montaigne exaltou a pureza de costumes do bom selvagem. Os anseios do povo se inspiraram neste comportamento de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bonito demais! Obrigado, gente! Segura! E de hoje para luz, Josefinho, oi! Esperamos assim, a vida mais a gente. E a plateia feliz, oi, Imperatriz! A guerreira, a França com seu pai já deu um dom de igualdade. Alegria, gente! Sou amigo, sou fácil, sou filho passagem, sou natural. Eu sou natural, sou guerreiro, sou a luz da liberdade. Sou amigo, sou fácil, sou filho passagem. Canta essa boca aí, canta! Sou guerreiro, sou a luz da liberdade. E hoje, eu vou aí toda a cidade. E a uma verdade, sou da doce, a fantasia. Gravo no mundo de estador, a magia da floresta. Efeito de nossa festa. Cheguei, toda na emoção, simples na paixão, sou em poesia igual. Todo amor, esse jogo, essa dança, a magia eu gosto assim. Todo amor, esse jogo, essa dança, na baixa e nas mãos. Nostalgia, foi nostalgia, como forte que maravilha. Estou amando loucamente uma coroa de quase 90 anos. Este é o enredo da Caprichosos de Pilares, a história dos 90 anos de tradição da Avenida Central. Carnavalesco Luiz Fernando Reis. Mestre Paulo Renato é o diretor de bateria. Intérprete Luizito. Projetada para ligar o Cais do Porto à Avenida Central, transformou-se no ponto central do Carnaval do Rio. Ganhou popularidade valorizando os mais importantes edifícios, lojas e firmas comerciais. Viu nascer os mais famosos cafés do centro do país, os mais importantes jornais, clubes sociais, o Palácio Episcopal, a Escola Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal, onde se encenaram as principais óperas. Os primeiros elevadores foram construídos em 1911 na parte mais fervilhante da história da avenida, que passou a chamar-se Avenida Rio Branco. E a coroa de 90 anos continuava crescendo. Por volta de 1908, a avenida já contava com 5 cinemas. A história registra a inauguração do Obelisco, assim como a volta dos pracinhas e a passagem festiva das seleções brasileiras de futebol. E a história dos carnavais foi marcando a cidade. Os cordões, os ranchos, as grandes sociedades, os primeiros bailes do Teatro Municipal e o desfile das escolas de samba, originariamente na Praça 11, deixou de ser central para ser a mundialmente famosa Rio Branco, a coroa de 90 anos, amada loucamente.
enredo da tradição fala do sonho de voar. Passarinho, passarola, quero ver voar. Uma história da carnavalesca Lícia Lacerda, com o mestre Cacopé na bateria, intérprete Edmilson da tradição. Passarinho, passarola trata do sonho do voo livre pelos céus, mitos e lendas, incorporando trajes voadores e conquistas tecnológicas. O homem do espaço. Na primeira parte do enredo, a observação de criaturas aladas para prever as épocas de plantio e colheita. Os poderes fantásticos de figuras mitológicas que voavam livres como os pássaros. Na segunda parte, a profecia de Júlio Verne, a viagem de Ícaro ao paraíso. A fantasia se expressando da literatura, da ficção, transportando a imaginação em naves espaciais. Na terceira parte, Santos Dumont, o modelo de balão de Bartolomeu de Gusmão. Mas o homem quis mais do que balões e surgiram os dirigíveis, os paraquedas, os primeiros projetos de avião, até que Santos Dumont contornou a Torre Eiffel e lançou o 14 bis. Na quarta parte do enredo, um cosmonauta gira em torno da Terra em uma nave espacial e passeia entre as estrelas. Ciência e arte unem-se em novas aventuras e o céu carioca é o espaço ideal para os esportistas que voam como pássaros livres sobre as belas paisagens da cidade, sonhando com passarinhos e passarolas. O enredo da Ilha do Governador, Abracadabra, o despertar dos mágicos, busca descobrir o mago existente para a chegada da Era de Aquário. O enredo está dividido em 3 tempos. O carnavalesco é Chico Espinosa, intérprete Quinho, direção de bateria Mestre Paulão. Primeiro tempo mostra um ato de magia para a maioria dos homens, enfocando o surgimento da magia desde o homem pré-histórico, com os ritos mágicos do fogo, passando pelos persas, envolvendo várias culturas. No segundo tempo, enfocamos a magia das raças, mostrando superstições, talismãs e simpatias. Ainda no segundo tempo, a retomada do homem com suas origens, com a magia caseira, com o lema saber para crescer, saber para orientar, saber para amenizar. No terceiro tempo, a Era de Aquário, onde a hora chega a não importar quando o mago surge. A afirmação de que com a chegada do terceiro milênio, o homem volta à sua mágica origem.
o uso de todo tipo de magia, as portas que se abrem para o universo paralelo. A pergunta final: encontraremos essa mágica paz tão procurada? Acadêmicos do Grande Rio apresentam o enredo Os Santos que a África Não Viu. Intérprete Nego, direção de bateria do maestro Maurício, carnavalesco Lucas Pinto. As origens do catimbó, do candomblé e da umbanda dentro das tradições do africanismo puro. A história é contada por Zé Pelintra, seguindo as lendas narradas e cultuadas pelo orixá Ogum, que vivia numa África cujo passado histórico envolve faraós e reis árabes que cultuavam a fé islâmica. Descarregado nas costas do Brasil, foi trazido por um grupo de ciganos com os quais aprendeu a conhecer as estrelas e o trato da cartomancia. Conheceu o catolicismo numa fé misturada com o catimbó e foi conhecido como grande feiticeiro. Ganhou coroa de rei e conheceu caboclos brasileiros e outros orixás, como Iemanjá, Martim Barigueiro, outras entidades dos cultos de Ogum. Conheceu o Exu brasileiro, Tranca-Rua e Maria Padilha. Conheceu um terceiro nome, Dom, e os gêmeos Cosme e Damião. São os santos que a África não viu, que permanecem ativos nas lendas que as tradições negaram. A história continua a ser contada por um dos mais antigos Exus brasileiros, conhecido como Zé Pelintra, o rei do catimbó. De todas essas tradições que marcam o espírito de religiosidade do Brasil, a afirmação de que no mundo nada está oculto de Deus, nem os santos que a África não viu.
Margaret Mee, a Dama das Bromélias. Um enredo que conta a história de uma inglesa que nasceu nos arredores de Londres em 1909. História contada por Lucas Pinto, intérprete Neguinho da Beija-Flor, direção de bateria Mestre Orion. Na primeira parte, a mais brasileira das inglesas, a Dama das Bromélias. Na segunda parte, Margaret Mee substitui a Europa pela selva, os automóveis pelo barco a remo, enquanto corta os igarapés brasileiros. No cenário 3, Margaret se especializa em bromeliáceas na flora da Mata Atlântica. Na cena 4, o encontro dos folibons com o Rio Negro, o encontro das águas. Quadro número 5, Margaret Mee torna-se a primeira mulher a escalar esta montanha pelo lado brasileiro. Na cena número 6, arte e cultura indígena da Amazônia, os índios, seus grandes amigos. Na sétima parte do enredo dos anos 70, governo e empresas privadas pilhavam a Amazônia e destruíram o solo sem um correto planejamento. Cena 8, Margaret Mee contraiu malária e hepatite, mas não morreu da selva. Era uma protegida da mãe d'água. Uma amazona não morre dos mares da selva. A flor do cactus da luz compõe a cena 9, exalando um perfume doce e inebriante. Cena 10. O Império Britânico e a comunidade científica internacional reconhecem a qualidade do trabalho da Dama das Bromélias, a maior ecologista de campo que recebeu a ordem do Cruzeiro do Sul. Salgueiro, a vencedora do ano passado. Enredo Rio de Lá Pra Cá. Intérprete Quinzinho.
Bateria Mestre Louro, carnavalesco Roberto Zaniak. O Salgueiro dividido em 9 momentos. A fundação e seu crescimento, 1567. Os portugueses dominam os franceses. Morre Estácio de Sá na véspera do padroeiro da cidade. Na segunda parte, a mudança urbanística, a sede da administração do vice-reino do Brasil, a inauguração dos arcos, a fundação da Igreja do Rosário dos Pretos, onde a princesa Isabel assinaria a Lei Áurea. A terceira parte do enredo fica marcada pelas guerras napoleônicas. Ingleses e franceses criam livre comércio. Dom João cria o Jardim Botânico. Dom João VI é aclamado em 1818 e Dom Pedro I dá o pontapé inicial para a nossa independência. Na quarta parte do enredo é proclamada a República. Quinta parte, o estilo de vida alegre dos anos 20. Sexta parte do enredo, época de ouro. A industrialização cinematográfica, a fundação da Cidédia e da Atlântida. Na virada do século XX, o teatro, a ópera. A sétima parte é marcada pelo futebol. Em 1906, foi disputado o primeiro campeonato carioca. Oitava parte, o Rio em festa. A festa de Ano Novo, a grande festa carioca que é o Carnaval, que encerra esta apresentação com a vencedora deste Carnaval, com o slogan nem melhor, nem pior. Apenas uma escola diferente. O desfile do Salgueiro representa uma declaração de amor ao Rio. Saara, a Estácio chegou no Iê, Iê, Iê de Alalaô. Este é o enredo da Estácio de Sá para o Carnaval 1994. Interpretação de Dominguinho do Estácio.
Direção de bateria, Mestre Cissa. Carnavalesco, Alexandre Lousada. Um passeio pelo centro histórico do Rio envolvendo este pedaço do mundo árabe, o Saara. Um clima de encantamento, dos contos das Mil e Uma Noites, num clima do mais autêntico carnaval. O Rio se fez Canaã, deixando lembranças de fenícios, persas, assírios, com gosto de sol e de céu. Tudo isso em tempo de samba e mostrando uma alimentação especial. Tralhas e quinquilharias, gente passa sem parar. Compra e venda, preços os mais baratos, roupas e perfumes. O Saara tem também suas igrejas, das preces de tantos fiéis, morada de anjos, adouros e santos, desfiando rosários numa eterna oração. Saara que mascara os blocos de rua, que enfeita o salão levando o barulho do samba e que embala o sonho do Estácio de ser, mais uma vez, campeão. E nesse embalo quente eu vou saudando alá, alá, laô, sambando e zoando. Neste oásis me despeço com saudades dizendo, volte sempre. A Portela mostra o enredo Quando o Samba Era Samba. Intérprete Dedé da Portela. Carnavalesco José Félix. Diretor de bateria Mestre Timbó. O grande contingente de escravos do Brasil veio de Angola e do Congo, responsáveis pela cultura da cana-de-açúcar, do tabaco, do algodão e do café. Eles negaram suas formas de batuque, criando o samba que designava originariamente a umbigada até chegar aos quilombos, onde o negro ficava à vontade com tempo de sobra para sambar. Surgiu a capoeira mais enriquecida de valores, formada em Salvador. Essa prática evoluiu com a abolição da escravatura, quando o negro se espalhava por todo o território brasileiro. Os migrantes negros se concentravam no Morro da Conceição, estendendo-se depois até a Cidade Nova. Mais tarde, a batucada se formava em círculos com instrumentos, atabaques ou tambores, até que surgiu o Partido Alto, que ganhou as ruas de vez. Surge então a primeira escola de samba, a Deixa Falar do Estácio. Mergulhando no ar da nossa história, sabemos que samba, capoeira, batuque e Partido Alto estão de mãos dadas. Não podem caminhar separados.
E nesta evolução, outras modalidades de ritmo, samba raiado, samba corrido, chulado, ribado, desenvolvido cheio de melodias, pedindo uma mágoa ou uma prece, uma verdadeira canção de amor. Foi quando surgiu a simbologia da águia do samba, criado por Paulo da Portela. O samba vai levantar poeira, tem zoeira, eu sou do Cruz, África e canto e magia, toda sabedoria, nação do meu cantar, nasceu a liberdade, a ferro e fogo, a mãe nega meu jogo, eu quero ouvir, deixa falar, deixa falar, esse batuque gostoso não pode parar. Entra na roda, entra na roda, até botar axé, vem de luasta, sacode negritude a cidade, trazendo a bandeira do samba, na poderosa e na felicidade, axé, vem de luasta, sacode negritude a cidade, trazendo a bandeira do samba, na apoteose da felicidade. Samba é nó da bandeira, é moleque mexido, foi preciso plantar. Resistência que a força do calor, arte de capoeira. O samba vai levantar a poeira, tem zoeira. Eu sou do Cruz e Madureira, capoeira, capoeira. O samba vai levantar a poeira, tem zoeira. Eu sou do Cruz e Madureira, África e canto e magia, eu sou da sabedoria, nação do meu cantar. Nasceu a liberdade, a ferro e fogo, a mãe nega meu jogo, fez o povo delirar. Deixa falar, deixa falar. Olha aí, esse batuque gostoso não pode parar. Entra na roda, entra na roda, a Portela é melhor. Oi, axé, vem de longe, sacode negritude a cidade, trazendo a bandeira do samba, na apoteose da felicidade. E manda de axé, vem de Luanda, sacode negritude a cidade, trazendo a bandeira do samba, na apoteose da felicidade. Samba é nó na bandeira, é moleque mexido, foi preciso plantar. Resistência que a força do calor, arte de e capoeira. O samba vai levantar.